Já para o que você está fazendo, mesmo que esteja preparando o jantar, presta atenção, porque eu tenho novas informações do principal caso do dia, da semana, do mês e do ano. A médica presa e o que essa doutora fez nos últimos tempos assustou a todos nós nesta quarta-feira aqui no Cidade Alerta. Eu disse assustou a todos nós. Todo mundo ficou assustado. A médica Cláudia Soares sonha ser mãe de uma menina, por algum motivo não conseguiu engravidar. Aí ela tentou adotar de forma fraudulenta, não conseguiu. Tentou comprar um bebê, uma menina na Bahia para trazer como filha, não deu certo. Aí o que ela fez? Foi a um hospital, tenho imagens, raptar, na verdade, o termo correto seria raptar uma bebê recém-nascida e ela sai com a criança, olha só, enrolada num cobertor, entra no carro e vai embora. Ela levou uma bebê recém-nascida no carro sem nenhuma preparação, sem aquele bebê conforto, sem nada. Olha que loucura. Ela foi descoberta. A polícia tirou a criança dela, devolveu para a mãe. Tem a imagem dela entrando no hospital, quer ver? Como ela é médica, ela é neurologista. Como ela é médica, ela se apresentou no hospital, deu a carteirada, apresentou as credenciais, ela entrou. Quando ela entra no quarto dessa mãe, ela se apresenta como pediatra. A mãe acha que a pediatra está levando a criança para fazer um exame, para dar um banho, sei lá. A mãe deixou. Só que ela sai do hospital com a criança ó, no colo. Quer dizer, na verdade, ela está segurando a criança como se fosse um saco de batata. Só que não acaba aí. Ela vai presa, tiram a criança dela, ela volta para a rua. Aí, gente, ela arrumou um namorado. Quando ela arruma esse namorado, o namorado tem uma filha. É o que ela quer. Só que ela não quer ser a madrasta da menina. Ela quer ser a mãe da menina. Só que a menina, a enteada, tem mãe. E a mãe se chama Renata, uma farmacêutica. Ela fala, aí não é problema, eu tiro a Renata de circulação, eu vou me tornar a mãe dessa menina. Ela manda matar a Renata. A imagem da Renata sendo morta na frente da farmácia. Na frente da farmácia dela, um cara contratado pela doutora Cláudia mata a Renata e vai embora. Hoje a polícia prendeu todo mundo. Prendeu a médica, prendeu o atirador e prendeu uma outra pessoa envolvida no crime. A Cláudia foi presa pelo assassinato da ex-mulher do namorado dela. Quer dizer, na verdade, ex-namorado, porque ele já tinha terminado com ela. O cara já percebeu do que se tratava. Falou, deixa eu pular fora dessa mina aqui que vai dar enrosco. Aí, gente, tem uma novidade. O policial chamou a nossa equipe no canto e falou assim, dá uma olhadinha na casa dela, olha o que a gente encontrou. A polícia encontrou um quarto rosa, um berço e um bebê reborn. Olha lá, ela cuidava dessa boneca como se fosse uma criança de verdade. Agora, nós temos uma reportagem sobre a criança que ela sequestrou, que ela raptou no hospital. Lembra que eu mostrei a imagem? Olha só o momento em que ela pega a criança, ela entra na maternidade, ninguém imagina que ela está indo lá roubar uma criança, levar uma criança embora, porque ela queria muito ter uma filha e nunca conseguiu. Reportagem na tela. Foi em Itumbiara, no sul de Goiás, que a polícia prendeu a médica Cláudia Soares Alves. Ela é suspeita de ser a mandante do assassinato da farmacêutica Renata Bocato Denari em 2020, aqui em Uberlândia. Renata foi morta quando chegava ao trabalho. Um motociclista se aproximou, entregou uma carta e disparou. A farmacêutica morreu na hora. Essa autora médica, ela foi casada com o ex-marido da vítima. E ela havia acabado de se separar. Na verdade, esse indivíduo que foi marido da vítima, ele conheceu essa médica em 2 meses, se casou, em 2 meses se separou. Ele percebeu que ela era uma pessoa que certamente tinha algum transtorno de personalidade grave
ele tinha medo de morrer. Segundo a polícia, Cláudia desenvolveu uma obsessão pela filha do ex-casal. A menina começou a visitar a casa dela em Tumbiara. E foi nesse convívio que a médica passou a querer assumir o papel de mãe. Ela começava a ditar como a criança deveria se vestir, como a criança deveria se portar. E, inclusive, tomou algumas medidas criminais contra a mãe. Inclusive, alegando que a mãe poderia estar abusando das crianças. Chegou a fazer falsas comunicações de crime em relação à mãe. Isso visando certamente com que a mãe perdesse o poder familiar. Ao perceber o comportamento desequilibrado de Cláudia, Renata impediu a filha de continuar convivendo com ela. Foi nesse momento que, segundo a polícia, surgiu o motivo do crime. A vítima, percebendo esse desequilíbrio dessa médica, proibiu a criança de conviver com o pai quando estivesse na companhia dessa médica em Tumbiara. E diante dessa proibição, esse indivíduo, na época, ficou entre a cruz e a espada. Ou eu convivo com a minha filha, ou eu me mantenho casado. Só que ele, já vislumbrando que se tratava de uma pessoa desequilibrada, ele resolveu se separar, se separou e optou por continuar convivendo normalmente com a filha. E esse homicídio ocorreu logo após a separação. E durante as investigações ficou evidente que ninguém mais teria motivo para ceifar a vida da vítima. A moto usada no assassinato tinha placa adulterada, o que dificultou o trabalho dos investigadores. Os comparsas de Cláudia, pai e filho, eram vizinhos dela e também foram presos. Foi depois de um episódio chocante que a polícia conseguiu ligar os pontos. A Cláudia ficou conhecida em todo o país depois de invadir a maternidade do Hospital de Clínicas da UFA em Uberlândia e raptar um bebê recém-nascido. A ação foi gravada pelas câmeras de segurança e ajudou os investigadores a concluir que ela poderia estar envolvida em outros crimes. A mulher, que se dizia médica, entra no berçário com um avental branco, pega o bebê e sai andando como se fosse a mãe. Minutos depois, o alarme é disparado e o caso ganha repercussão nacional. Cláudia estava solta desde março, respondendo aos crimes em liberdade e chegou a ser demitida da UFO, onde mantinha cargo de docente. Durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão em Tumbiara, nesta quarta-feira, os policiais encontraram na casa dela um quarto completo, decorado e pronto para receber uma criança. Em um berço havia um bebê reborn. Uma cena que revela até onde foi a obsessão. A família da farmacêutica Renata Boccato encaminhou uma carta à imprensa agradecendo ao trabalho da polícia e a todos que lutaram por justiça. No documento, os pais e a irmã dizem que a dor da saudade é eterna, mas a sensação de impunidade, aos poucos, começa a ser amenizada. Olha, hoje vai ter assunto no jantar em casa. Minha esposa já me escreveu agora. Que história! Minha esposa comenta. Minha esposa é o Guastelli, mas lá de casa. Ela vai comentando o programa todo com a gente aqui. Falando, meu Deus, mas que história. É história de filme, gente. O que essa mulher foi capaz de fazer na luta incessante para ter um filho, ou na verdade uma filha, porque o sonho dela era ter uma menina. Só que ela saiu do âmbito natural para o criminal. Uma coisa é, faz a inseminação, não consegue, tenta adotar. Por que ela não conseguiu adotar? O Guastelli falou, tem regras para adotar. Talvez ela não tenha passado nos exames, porque perceberam que ela não tinha condições. E não tinha, né? Porque uma mulher que é capaz de raptar uma criança, matar uma pessoa, meu Deus do céu, que história.